Livro de 2 Reis, capítulo 4, diz assim: E uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Teu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos, escravos. Esses servos aqui é escravos. Eu pergunto para mim e para você, o que fazer quando todas as portas se fecham? Foi o caso dessa mulher. Porque o marido dela morreu, né, irmã Maria Salete? Gratidão, filha. O marido dela morreu. Ela ficou com 2 filhos que estavam indo para serem o quê? Escravos. O que fazer? A Bíblia diz que ela procurou a fonte. Quando você procura a fonte, e eu procuro a fonte, tem água saindo naquela horinha. Tem água fresca, tem água geladinha, tem água pura. É água que desce direto do trono, você sabe o que é isso? E ela foi buscar. E a boca de Deus, naquele tempo, presta atenção nisso, era a boca do profeta. Entende, Michele? A boca do profeta. Era um profeta que só vou falar para vocês que eles não eram chamados, acima de tudo, pelo povo de profetas. Como eles eram chamados, pastora? Videntes. Por quê? Porque a visão deles era muito aberta. E eles eram, assim, muito, muito especiais. Você tem uma base, Eliseu foi o sucessor de Elias. E se Elias fez uma quantidade de milagres, ele fez dobrado. Ele teve berço. Ele teve moral. Ele teve caráter. Ele teve personalidade de Deus. Ele teve, Eliseu, vida com Deus. Ele não se corrompeu. Lembra quando o servo dele corre atrás de Naamã e traz um monte de riqueza? Ele falou, essa riqueza é sua, rapaz, não é minha. E o menino ficou leproso. E toda a sua família. Ele não aceitava coisa errada. Ele nunca se envolveu com política, presta atenção nisso. E se corrompeu através da política. Entendeu? Resultado. O que eu quero dizer para mim e para você? Que foi um homem extremamente de Deus. Um homem que colocou Deus em primeiro lugar. Qual é o segredo da minha prosperidade e da tua? Colocar Deus em primeiro lugar. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas te serão acrescentadas. Quando ela fica naquela situação, ela procura esse homem e diz, olha, você sabe o quanto o meu marido, teu servo, inclusive, meu marido, teu servo, temia o Senhor, e ele morreu. Por que esse homem se endividou tanto? Porque ele sustentava de 50 em 50 profetas, no mínimo 50 profetas, por 3 anos e 6 meses quase, numa seca, que não é que chuva não caía, nem orvalho caía. Vai plantar o quê? Vai nascer o quê? Vai crescer o quê? Vai ter o quê? Você pode imaginar o quilo do trigo, o quilo da cevada? Você pode imaginar o azeite, o preço lá, naquela época ainda? Você pode imaginar? Não? Pensa aí. Pensa aí. Já tem gente no Brasil estocando trigo. Resultado. Ele falou, o que você tem em casa? Primeiro ele fez ela enxergar o que ela tinha em casa. Primeiro ponto, teu milagre ser grande. Ela enxergou que ela tinha. Ela falou para ele, perdão, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Vamos jogar 1 litro de azeite? Eu acho que é muito. Para aquela época, é muito. Eu tenho uma botija de azeite, vamos falar assim? E ele disse assim para ela, vai e empresta vasilhas e não poucas, o máximo que você puder, vai em toda a vizinhança, pega emprestado vasilhas, 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 vasilhas.
Quando você quer um grande milagre na sua vida, a primeira coisa, você tem que enxergar esse milagre. Por quê, pastora? Porque ela enxergou. Quando ele falou para ela, vai em toda a vizinhança e empresta vasilha, 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 ela enxergou. Então, isso quer dizer o quê? Que ele transferiu uma unção para ela. Unção se transfere. O que é unção? É o ato de ungir. É o ato de capacitar alguém. É o ato de dar algo para alguém. É o algo de impartir. É o lado de repartir, de transferir. Presta atenção nisso, gente. Pega isso aí, que isso aí é milagre. Quando ele falou para ela, vai e empresta, não poucas, mas muitas vasilhas, o que ela enxergou? Ela enxergou as vasilhas cheias de azeite. O que a senhora quer dizer com isso? Que ela conhecia o homem de Deus. Que ela conhecia quem era ele. Que ela conhecia como Deus o usava. Primeira coisa que eu pergunto para mim e para você. Você conhece o Deus que você serve? Se você falar, eu conheço, então a gente deveria dormir e descansar, deitar e dormir. Então a gente não deveria se preocupar. Então, a gente deveria o quê, pastora? A gente deveria não ter tanta ansiedade, nem pânico, nem depressão. Por quê? Porque a verdadeira fé, ela descansa. A verdadeira fé, ela confia, filho, filha. Ela espera. Deus não te dará milagres que você não enxergar. A primeira coisa que Deus te dá, lembra que eu falei ontem que eu ia falar hoje? É a visão. Visão. Você tem que enxergar o seu milagre e dizer assim, esse é meu, esse é a segunda vontade de Deus, e esse Deus quer e vai me dar. Pastor, como eu sei quando Deus vai me dar algo? Você tem uma segurança. Vamos supor, Deus acabou de falar assim para você na vigília de oração, um exemplo. No culto de oração. Na missa sua. Olha, eu vou te dar um milagre. Quando você chega em casa, o negócio virou tudo. Você fala, mas Deus falou que vai me dar, vai me dar. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Entendeu? Não. A pessoa que tem fé, ela não olha para as circunstâncias. A pessoa que tem fé para o dom de maravilhas, ela não enxerga o que está acontecendo. Ela enxerga o que vai acontecer de milagre para ela. E ela vive aquilo. Ela vive aquilo. Só está dizendo que a pessoa vive na ilusão, na fantasia? Não. Chama você o que você quiser. A pessoa vive na fé. O que é fé, gente? Fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. É a esperança daquilo que você não tem, mas você tem esperança, você tem fé que vai estar na sua mão. Vamos supor, ó, esse presente aqui, Deus vai mandar para mim, só que ele não está aqui na minha mão, ele está aqui. Mas eu tenho tanta fé que Deus, ó, ele vai trazer e alguém vai... A mão de Deus, ó, colocando na minha mão. A mão de Deus, ó, colocando na minha mão, ó. O que fez que aquela mulher recebesse os milagres dela? Porque ela poderia dizer para ele, não creio, sair dali e não acontecer nada. Ela enxergou o milagre dela. Pastor, e se eu não tenho fé? Você tem que trabalhar através da palavra. Não, eu vou pedir para a senhora orar por mim. Não, aí você vai judiar de mim. Você não vai fazer isso comigo, não. Você não pode pedir nada para eu orar para você, filho, filha, que você não tenha fé para receber. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Vamos lá. Ela enxergou em cada vasilha daquela o milagre. Quando ele falou, olha, você pega a primeira vasilha, vai colocando, encheu, vem para outra, encheu.
vem para outra porta-cozinha. Encheu, vem para outra. Encheu, vem para outra. Ela enxergou, gente, todas as vasilhas dela cheias. Primeira coisa que Deus te dá, a visão. Primeiro Deus te dá a visão para depois te dar a unção. Presta atenção nisso. Quando ela enxergou as vasilhas cheias, pastora, as vasilhas já estavam cheias, humanamente falando? Não. Visivelmente? Não. Mas isso é fé. Isso é fé. E aí ela sai dali e falou, filhos, o profeta mandou emprestar vasilha. Vamos emprestar. Mas mãe, para quê? O homem de Deus mandou. Eu creio que Deus vai multiplicar o azeite. Vai encher tudo que é vasilha, filho. E ele falou que é para emprestar muitas. E não é pouca não, filho. Filho. Que era 2 meninos, né? Filho. Filho da mãe. Vem cá, filho da mãe. Vamos sair. Vamos lá. Vamos buscar vasilha. Vasilha. Foi em toda a vizinhança. Opa, foi tanta vasilha. Caiu até a caneta, gente. Foi tanta vasilha. E eles entram no quarto. Somente quem? Ela e os vizinhos? Não. Ela e os seus filhos. Não deixa ninguém roubar a visão que Deus te deu. A visão que Deus te deu é tua. Tem mulheres no Oriente Médio que só contam que estão grávidas a partir do 5º mês, quando não há mais risco. Outras só depois dos 3 meses. Enquanto o seu milagre, presta atenção, não criar corpo, não estiver enraizado, forte, firme, com saúde, não conte para ninguém. Não seja apressado, e eu também, para falar. A Bíblia diz que nós temos que ser prontos para ouvir e tardios para falar. Resultado. Sai, empresta, entra no quarto. Primeira coisa que Deus te dá para o milagre acontecer, visão. Ele unge a sua visão. Segunda coisa, ele te dá a unção. Porque ungir é capacidade. Quando Deus te unge para alguma coisa, presta atenção, pastora, Deus me ungiu para ser um empresário, para vendas. Se alguém colocar essa caneta aqui na sua mão, você vende. Quando Deus te unge, se alguém colocar um arame na sua mão, que ninguém vê nada no arame, você faz clips e vende. Quando alguém coloca um limão na mão da Má, ela faz uma limonada suíça. Outros fazem sorvete de limão, picolé. Mas e outros, pastor? Que não tem visão nenhuma. Joga fora. O que eu faço com isso aqui só? Quando Deus te unge para ser um pastor, você não é igual aos outros. Você faz a diferença. Quando Deus te unge, você não fala assim, morri porque eu só sabia fazer aquela coisa e hoje eu não faço aquela coisa e eu não sei, eu estou morrendo. Deus me ungiu para ensinar, Deus me ungiu para ministrar, Deus me ungiu para aconselhar, Deus me ungiu para interceder, Deus me ungiu para visitar. Quando a pandemia veio, o que a senhora fez? Eu abri esse ministério. Eu estou iniciando, estou pela fé. Estou vivendo pela fé, gente. Como todos vocês. Não sou melhor que vocês, nem pior. E Deus cuida. E Ele está cuidando. E qual é o lema da senhora? O Senhor é o meu pastor e nada me falta e tudo me sobra. O Senhor é o meu pastor, nada me falta e tudo me sobra. Esse é o meu cântico de louvor. Mas e quando a senhora manda a gente para cantar isso, ou a senhora canta isso, mas a senhora não vê isso tudo. Entendeu? Visão, visão. Visão através do seu espírito. Eu falo visão aqui para vocês entenderem. Mas visão, quando tudo aquilo que a tua fé enxerga, o teu espírito enxerga. Primeiro vem a visão. Depois Deus te unge, Deus te capacita para tal coisa. Quando alguém pensou assim, meu Deus do céu,
A pastora Solange não está trabalhando em tantos seminários mais. Como é que ela vai se sustentar agora? Mas Deus está abrindo portas. Deus está cuidando de mim. Ontem eu peguei e falei assim, Senhor Jesus, eu profetizo que o Senhor é meu pastor, nada me falta, tudo me sobra e eu vou sair dessa situação. Quando foi à tardezinha, chegou a solução que eu precisava. Viu, irmã Maria Salete? Chegou a solução que eu precisava para cantar o meu milagre. Eu estou aqui agora com vocês. Daqui a pouco Deus vai agir. Não é Deus pode. Nunca eu falo assim, Deus pode. Fala assim, Deus vai. Deus vai, Deus está, Deus age, Deus opera, Deus ministra. Porque a pessoa que é de Deus, que ela é ungida, Deus fala com ela e ela obedece, irmãos. Resultado, meus amores. Filha, você não sabe como Deus te usou ontem. Eu fiquei tão feliz por você, pelo seu milagre, filha. Acho que na hora eu chorei pelo seu milagre mais que o meu. Porque você precisava daquele milagre, daquela justiça. E Deus se lembrou de você e você se lembrou de mim, filha. Nunca mais vou esquecer isso. Resultado, estou emocionado, deixa eu voltar a palavra. Então, primeiro, e eu estou orando para você ser muito rica, muito próspera. E você vai ser. Primeira coisa que você precisa entender, Deus te unge com a visão. E depois Deus derrama a unção, que é a capacidade, a capacitação para. Deus ungiu aquela mulher, gente. Presta atenção. Aquela mulher recebeu uma unção de transferência daquele profeta. Ela estava com a unção dele. Pastor, você está falando o quê? Quando ela derramava aquele óleo, era como se o Eliseu derramasse. Que unção era aquela, pastor? Pelo amor de Deus, ela só tinha isso. Unção criativa. Lembra quando Deus criou o mundo? Haja. Haja. Quando Jesus multiplicou aqueles pães, ele disse o seguinte: haja mais pães. Multiplica. Pastor, só está dizendo o quê? Que se você tem o Espírito Santo dentro de você verdadeiramente, você tem essa unção. Mas cadê? Você tem que buscar. E essa unção, ela age na vida de pessoas muito limpa, muito pura, muito santa. É um nível. As pessoas poderiam chamar esse dom de maravilhas? Pode. Mas para mim é uma unção criativa. Um dom de maravilha. Alguém orar assim, o câncer sair para fora. Você já viu isso? Já. Eu orar por alguém vomitar úlcera. Já viu? Já. Alguém orar assim e as feridas desaparecerem diante da pessoa. A pessoa orar assim, o paralítico levantar e andar. O que é isso? É dom de maravilhas. Mas essa unção, ela é criativa. Deus cria o que não existe. Só está dizendo que ela é sobrenatural? Ela é sobrenatural. Eu já orei por pessoas, eu já vi pessoas orando por outras pessoas e o ouro derramando assim no dente. Derramando, ele caindo, irmãos, que nem uma tinta na parede. Você já viu, você já pintou a parede? Que você vai direitinho, assim, 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 assim. Eu vi, ninguém me falou, eu vi, eu não sou criancinha de Jesus. E quando eu fui contar para certos religiosos, sabe o que eles falaram? Isso é de Satanás. Eu falei, mas ele não tem nada, menino. Tudo que ele tem é roubado. O que ele cria, menino? Acorda para a vida. A religiosidade faz você acordar, ou então fazer aquela oraçãozinha, com Deus me deito, com Deus me levanto, estou indo embora. Aí eu ouço a palavra, recebo uma oração, estou indo embora. Eu estou falando, irmãos, de Deus abrir a tua visão espiritual, de você buscar isso, você tem que querer isso. Porque vocês vão ouvir muitos testemunhos nos últimos dias.
Como aquela irmã que disse assim: pastor, ora por mim, porque eu preciso pagar uma conta ainda hoje. E o pastor segurou na mão dela e disse assim: Senhor, sacode a vida dessa mulher, sacode a conta bancária dela agora, sacode. Faz assim com a sua mãozinha aí, ó. Sacode em nome de Jesus. Sacode a conta bancária da Mar, sacode a minha conta bancária, sacode o Ministério Golfire, sacode essa pessoa que me ouve agora. Em nome de Jesus, aconteça um milagre na sua vida. E a pessoa chegou no banco depois, tinha 6 mil. Ela procurou o gerente, falou: como é que esse dinheiro está aí? Ele falou: alguém veio e fez no nome da senhora, e foi comigo. Ainda falou para mim: não quero que ela saiba. É para ela. Deus faz coisas sobrenaturais. Você sabia que o que você recebe por mês, depois de você tirar o santo dízimo e entregar a sua oferta, saber administrar, você sabia que tem 10% que você tem que guardar no seu banco? Porque o dinheiro vai, ele é um imã, ele vai atraindo, ele vai chamando. O banco, gente, o banco ele não empresta dinheiro para quem está falido, para quem não tem, para quem é pobre, para quem não tem como comprovar. Quando você está bem, o rico fica te oferecendo o quê? Um monte de coisa. Quando Deus começar a te ungir, me ungir, eu profetizo que ele já começou. Eu já também posso, ele já começou. As coisas vão começar a chegar na sua vida. Em nome de Jesus. Você vai começar a ver comida multiplicando na sua lata. Como assim, pastor? Mas não tem como. Então fica aí. Bonitinho, bonitinho. Pensa assim. Continua pensando assim, não, filho. Isso não é fé. Deus vai começar a multiplicar as coisas. Deus vai começar a agir. Deus vai começar a operar. Mas Deus vai pedir algo para mim e para você. Você tem que fazer. Você só é aquele que pede, pede, pede e só? Dá? Não. Nós temos que sair do dá para mim. Dá. O reino de Deus é dando que se recebe. Em todos os sentidos da nossa vida, nós temos que aprender a dar. Perdão, amor, amizade, abençoar quem realmente precisa. Eu tinha um defeito, irmãos, um defeito grande, vocês sabiam disso? Não sei se vocês sabiam disso, mas eu vou contar para vocês. Eu sempre gostei de dar para as pessoas. Eu nunca tive problema em ofertar, dizimar. Sou dizimista até hoje, 40 anos sem faltar um mês. Uma pessoa que é dizimista e ofertante, ela tem moral, hein? Ela tem moral. E aí depois a gente fala o quê? Eu creio em Jesus, mas não faz o que ele manda, aí não dá, né? A gente tem que fazer o que ele manda. Eu sempre gostei de abençoar as pessoas, mas eu nunca gostei de receber nada. Não! A senhora nunca gostou de receber oferta para a senhora? Não. Para mim era uma humilhação. Quando foi um dia, Deus falou para mim: você é orgulhosa. O segredo de receber é dar. Nós temos que aprender a dar e receber. Quando alguém chega com uma compra na sua casa, com uma roupa, com um sapato, com um presente, com uma oferta em dinheiro, é Deus que está mandando. Resultado, gente, pedir perdão a Deus. Peço ainda hoje. Eu quero receber. E eu quero dar. O reino espiritual é um reino de movimento, é um reino vivo. Presta atenção nisso. Olha na Bíblia. Tudo é dando e recebendo. Dando
e recebendo. Aquela mulher, quando terminou aquele azeite que multiplicou em todas as vasilhas, quando acabou a última vasilha, não tinha mais azeite. Como assim? Acabou o azeite. Quando acabou a última vasilha, ela vai até o homem de Deus, que como de Deus falou para ela, vai primeiro, vende, paga suas dívidas. Porque é homem de Deus, mulher de Deus, a não ser que aconteceu uma coisa muito grave, meu filho, mas tem que cumprir. Depois vive do resto. Vocês acham que ela não deixou uma senhora oferta para aquele homem? Ninguém aparecia até o profeta de mão vazia. O Brasil que tem essa cultura de não dar, de não ofertar, de dar o que sobra. A Bíblia não. A Bíblia ensina o dar. Vocês estão me entendendo? Resultado. Aquela mulher voltou para casa. Aquela mulher viveu o resto da vida dela com um objeto de luxo caríssimo. Só quer dizer o quê? Que ela abriu um negócio dela. Que os filhos nunca mais precisaram ser escravos. Vai para o teu quarto de oração hoje e pergunte a Deus. Ore a Deus, o que Ele te mandar fazer, faça, não tema. Não tema, em nome de Jesus. Mês passado eu não sabia como eu ia pagar as contas. Alguém entrou, não vou falar o nome aqui jamais, pelo amor de Deus, mas eu falo diante do Espírito Santo, que eu não estou mentindo. Alguém pediu uma oferta, eu falei, filho, mas eu não tenho. Deus falou assim, pegue tanto e mande. Eu falei, Senhor Jesus. Ele falou, pegue tanto e mande. Descontrolou esse mês. Quando foi ontem, o milagre chegou para esse mês. É dando que se recebe. Não é fazendo coisa errada, mas é dando que se recebe. Deus vai te ungir com visão. E depois Ele vai derramar a unção que você precisa. Para terminar, quando Deus chamou Salomão, Israel estava numa situação precária por causa do filho dele, Absalão. O que ele fez? Ele sobe num monte e sacrifica só de boi, 1000 bois. Onde que ele arrumou esse tanto de boi, pastor? Eu não sei, porque eu já andei em Israel inteiro quase e não vi tanto boi assim. Ele só de bois, fora cabras, ovelhas e mais não sei quanto, ele sacrificou o Senhor. Do lado do altar de bronze no monte, virou um rio de sangue. Naquela mesma noite, Deus desce para ele. Falou para ele, o que você quer que eu te dê? Pede o que você quiser que eu vou te dar. Ele falou assim, eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Me dê uma unção de sabedoria, de conhecimento, de criatividade para dirigir esse povo. Deus falou, olha, o que Deus esperava que ele ia pedir? Ouro, prata, pedra preciosa, pérolas, dinheiro, e não pediu. Ele pediu sabedoria para conhecer a Deus, para temer a Deus, para obedecer em qualquer situação, gente. Para dirigir aquele povo, que ele era um menino. Salomão era um menino de 17 anos, gente. E Deus deu para ele. Ele falou, antes de você, depois de você, não haverá homem como você. Foi o homem mais sábio da terra, o homem mais rico da terra. Se um dia eu contar para vocês o que eu já estudei de Salomão, Deus deu uma sabedoria para ele, que quando o passarinho cantava, ele sabia o que ele estava falando. Pastor, não fala isso não. Sim. Eu não duvido que ele tenha chegado ao Brasil e tenha levado para o Brasil daqui. Ele conheceu todos os países da terra naquela época. Ele construiu uma das 7 maravilhas daquela época, o Santo Templo. Mas primeiro, irmãos, ele sacrificou o Senhor. O que Deus está pedindo hoje? Para eu e você sacrificar a nossa língua, sacrificar os nossos olhos, sacrificar o nosso corpo,
sacrificar os nossos desejos, sacrificar, não partir para maledicência, para maldade, para murmuração, sacrificar mesmo a inveja. Que Deus mandar a gente ofertar, a gente ofertar. Onde Deus mandar a gente adorar, Tem gente que prega para os outros fazer, mas não faz. Eu acho isso deplorável. Sair da corrupção. Sair de tudo que não agrada a Deus, eu e você. Vou falar eu, né? Talvez você. Em nome de Jesus. Eu quero terminar essa palavra dizendo para vocês que nós começamos orando hoje, terças, quartas e quintas, 11h55 da manhã. Daqui a pouco eu vou estar ouvindo essa palavra de novo e orando por cada um de vocês. Gente, das 0 horas às 3 da manhã eu estou em vigília por todos vocês e principalmente pelos patrocinadores do ministério. Vem orar comigo. Aí da sua casa mesmo, é onde que eu entro online que a senhora vai estar? Não, não vou estar online, meu filho, minha filha. Eu vou estar em oração mesmo, com a mente e com o coração no trono, orando por mim, por minha casa, por minha família, por cada um de vocês. Tá bom? Vem orar comigo. Vem orar comigo, porque o homem e a mulher desses últimos dias vai viver de milagres. Mas antes, entra no seu quarto e pergunta para Deus o que Ele quer que você faça. Pergunte a Deus o que falta. Em nome de Jesus.